Ai. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de Números. Vamos orar, vamos orar. Deus, obrigada pela tua abundância, Deus. Obrigada porque tu és o Deus criador do universo, mas tu não ficas lá naquela história, Deus. Tu estás conosco todo dia, a todo momento, Senhor. Nós te agradecemos tanto, Senhor, por tudo que tu derramaste sobre a nossa igreja anglicana ZN, na conferência que tivemos os 2 últimos dias. Obrigada, Senhor, pela tua abundância. E aqui estamos nós de novo, Senhor. Estamos aqui para te agradecer e continuar. Sabemos que tu estás aqui, tu não cansas, tu não paras, tu tens muito para a gente fazer junto e nós contamos contigo, Senhor. Vem agora com teu Espírito estar aqui conosco nesse capítulo 12 do livro de Números. Vem nos ensinar, Senhor, a olharmos para ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vimos na semana passada o capítulo 11 de Números, né? Um capítulo riquíssimo. Vamos dar só uns toques aqui, porque se você não viu, tem que ir lá ver de todo jeito. Nós vimos que logo depois de alguns dias da partida do Monte Sinai, o que aconteceu? O povo já começou a murmurar. E o povo murmurou, e o Senhor não gostou. E o que que ele fez? Jogou fogo nas extremidades ali do acampamento deles, e aquele lugar onde eles estavam acampados mudou de nome, chamou-se Taberá, né? Porque ali o Senhor lançou o seu fogo. E aí nós vimos também, presta atenção lá, né? Alguns estrangeiros que tinham seguido com eles desde o Egito, eles começaram a reclamar também, e essa reclamação era alguma coisa como injusta, né? Eles tinham uma memória estranha a respeito do que eles deixaram para trás no Egito, não é? O povo de Israel, ele era escravo, mas àquela hora levados, né, talvez por essas pessoas que começaram a murmurar, esses estrangeiros que estavam no meio deles, eles começaram a se lembrar das maravilhas do Egito, né, dos peixes que eles comiam em abundância, que saía ali do Rio Nilo. E aí eles começaram a se esquecer, né, que eles viviam em escravidão, trabalho forçado, e principalmente, né, que os filhos deles eram condenados à morte, né? Todo filho varão tinha que ser morto por ordem de Faraó. E aí a gente tem que pensar, né? O que que a gente deixou para trás, que a gente ainda fica achando que era tão bom, quando na verdade não era nada bom. Mas enfim, nós vimos também que Moisés murmurou, mas o Senhor viu a murmuração de Moisés de um outro jeito, e Moisés estava cansado de lidar com aquele povo, e o Senhor mandou os 70 para ajudar. Enfim, né? Terminamos com a história das codornizes, as codornizes que o Senhor mandou, o povo reclamou que não estava comendo carne, e o Senhor disse: vocês vão comer nem um dia, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, vocês vão comer um mês inteiro. Mandou as codornizes, mas aí, antes que as codornizes acabassem, o que aconteceu? O Senhor mandou uma praga terrível no meio deles, né? E muitos foram enterrados ali. Enfim, vai lá, a gente tem muita lição para a gente aprender nesse negócio, né? Mas hoje a gente tem mais lição para aprender em Números 12. Nós vamos ver logo agora no início, né? Ainda outro levante, mas é muito estranho porque esse levante não é do meio do povo em geral, mas de dentro da casa de Moisés, né? O irmão e a irmã. Versículo 1 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Muita coisa aqui, a gente viu só um versículo, porque aqui vai versículo a versículo hoje, assim, né? Vocês lembram, Miriam e Arão eram irmãos
de Moisés. Miriam era mais velha do que ele. Lembra, que ela, quando a mãe colocou Moisés no cestinho e jogou no rio, a Miriam seguiu aquele cesto, né, vagando ali pelo rio. E viu quando a filha de Faraó recolheu aquele menino e resolveu ficar com ele. Ela mesma sugeriu que tinha uma pessoa que podia tomar conta daquele menino, porque ele ainda precisava de cuidado, era um recém-nascido. E aí acabou que ela arrumou um emprego de babá, de cuidadora, né, para a própria mãe dela. A mãe dela acabou recebendo, né, um salário para cuidar do próprio filho. E não só o filho não morreu, como ela pôde ficar com ele, né? E ainda recebeu uma gratificação por isso. Deus é muito abençoador, né? Mas enfim, agora o que aconteceu? Ela estava acusando aquele irmão, né? Que ela tinha acompanhado lá no sexto, viu o resgate que Deus deu a ele. E uma coisa interessante a respeito da redação, né, desse primeiro versículo, o nome de Miriam aparece primeiro. O texto diz Miriam e Arão. E naquele tempo, vocês lembram, né? As mulheres, elas não tinham tanto privilégio, elas estavam sempre na sombra dos homens. Então, o entendimento geral de todos os comentaristas bíblicos é que o nome de Miriam aparecendo primeiro significa fortemente que ela é a pessoa que estava acusando Moisés de uma forma marcante, né? Ela era a acusadora principal. Por isso que o nome dela aparece primeiro. Esse é o entendimento, né, de quem entende a cultura da época, né? E aí eu queria falar um pouco a respeito daquela Cuxita, né? A mulher Cuxita, que eles estavam reclamando, Miriam e Arão, que Moisés tinha casado com uma mulher Cuxita. Eu confesso que eu não sabia o que era isso, né? Fui procurar saber o que era. Pensava assim, ela veio daquele lugar ali, né? De algum povo. É verdade, é assim. Mas agora eu fui olhar com mais detalhes. Eu quero deixar alguns detalhes aqui para vocês olharem, porque a gente fica com aquela história de genealogia, não serve para nada, serve para a gente entender muita coisa. Vamos jogar luz na genealogia hoje, né? Hoje a gente vai voltar para Gênesis, lá no comecinho, tá? Então, Gênesis 9, anota aí, Priscila. Gênesis 9 de 18 a 27 fala a respeito dos filhos de Noé, né? E vai descrevendo aquelas famílias ali. Então, os filhos de Noé que saíram da arca, diz o texto, né? Eram Sem, Cã e Jafé. E Cã, o pai de Canaã, lembra? Eram quatro irmãos ali, eram três irmãos, mas Cã era o pai de Canaã. Então, teve toda aquela história que Noé embriagou-se, né? Ficou nu dentro da sua tenda. Aí o que aconteceu? Cã viu que aquele pai estava nu e ele, ao invés de acomodar o pai, de cuidar do pai, não. Ele saiu e foi contar para os irmãos, foi contar para os dois que o pai estava lá embriagado e nu. Aí o que é que os irmãos fizeram? Sem e Jafé, eles pegaram uma capa, colocaram aqui nas costas, foram caminhando para trás e cobriram a nudez do seu pai, né? E aí o que aconteceu? Quando Noé despertou no outro dia, né, da bebedice, e aí ele ficou sabendo o que Sem fez, ele amaldiçoou Sem. Ele disse: Sem, você vai ser escravo dos seus irmãos. E aí ele colocou, né, aquilo, a palavra é como que profética, né, dos pais ali, e ele colocou essa maldição em cima de Cã. E aí, o que vai acontecer bem mais tarde? A gente vai ver, né, que a terra de Canaã, que é de um dos descendentes de Cã, a gente vai falar aqui agora desses descendentes, ela vai ser conquistada pelo povo de Israel, que é da família dos levitas. Oh, perdão, né? Estão acostumados a falar dos levitas aqui, dos semitas, do filho Sem, né? Então, só mostrando aqui para vocês, em Gênesis 10.
Vem aí, se você puder abrir lá, Gênesis 10, de 6 a 20, traz a descendência de Cã. Ela vai lá na frente, a gente vai fazer só um resumozinho. Então, Cã, que é esse, né, que viu a nudez do pai, ele teve quatro filhos. Um é Cuxi, e se liga nesse nome, né? O outro Mizraim, o outro Pute e o outro Canaã. Então, Cuxi é o ancestral dos povos de uma região chamada Cuxi, também, que é a região da Etiópia. Então, em algumas versões bíblicas, você vai ver que o versículo 1 diz que é, Miriam, Miriam e Arão, né, falaram da mulher egípcia. Então, a mulher cuxita e a mulher egípcia é a mesma coisa, porque eles são descendentes de Cuxi, que é o pai desse povo que habitou na terra da Etiópia, né, nessa região. Aí, Misraim é o ancestral dos egípcios, Puti é o ancestral dos líbios, lá no norte da África, ali. E Canaã é um ancestral dos povos da terra de Canaã. Lembra que a gente lê na Bíblia o tempo todo? Eu anotei Sidônios, Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girguzeus, Eveus. Lembra que eles foram conquistando povo a povo ali? Esses eram descendentes de Canaã. Enfim, né? Vou deixar aqui, e aí lembrando que Abraão, de novo, né? Ele era semita, ele era descendente de Sem. Se você quiser conferir, eu conferi isso tudo essa semana. Eu fico revisando, viajando na Bíblia, minha gente. Está em Gênesis 11. Se você for para Gênesis 11, 10 a 26, você vai ver a descendência, não necessariamente completa, né? Mas puxando por vários nomes, desde Noé, quando saiu da arca, até Abraão. E você vai ver que ali no meio tem Sem, né? O filho de Noé é Sem. Mas tá lá, vou deixar vocês olharem lá. E aí, gente, há muita especulação a respeito da mulher cuxita. Quem era essa mulher, né? Alguns acham que seria a própria Zípora. Lembra Zípora, a filha de Reuel, a filha de Jetro? Então, alguns pensam que seria a própria, né? Outros acham que Zípora morreu e aí Moisés casou de novo, né, com essa Cuxita. Então, a Cuxita seria uma segunda esposa de Moisés, né? Mas a Bíblia, ela não trata disso em detalhe, então a gente não vai entrar por aqui, tá? Até porque o ponto principal desse tema aqui, né, que a gente está tratando hoje, é que o questionamento de Miriam não era a respeito daquela mulher com quem Moisés tinha casado, e a gente já vê isso logo no versículo 2. Então, vamos direto ao ponto, ao versículo 2, né? Aí o versículo 2 diz assim: Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Esse comentário aqui deixa claro que, na verdade, o problema de Miriam e Arão era a intimidade de Moisés com Deus. Esse era o problema deles. E eles estão assim, dizendo assim: olha, será que Deus não falou com a gente também? E aí Deus falou também, lembra? Porque lá em Êxodo, essa foi pescada aqui, mas tem outra que está na memória, devia estar na memória de vocês também. Êxodo 12:1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Tararararararará. Então, tá lá em Êxodo, desde Êxodo 12:1, tá? Mas nos capítulos 6 a 10 de Levítico, que a gente já estudou aqui há não muito tempo atrás, o Senhor falou diretamente a quem? A Moisés e Arão. Por quê? Porque Moisés era o chefe, né, principal de toda a comitiva de Israel, e Arão, ele era o indicado para ser o quê? O sumo sacerdote. Então, Deus falava, capítulos 6 a 10, quando ele estava dando as instruções da lei, né? Ele estava falando com os dois o tempo todo.
E aí, a respeito de Miriam, por que que ela se achou também? Porque se você for lá em Êxodo, ou seja, também já passou aqui, né? Nesse ponto, Êxodo 15, 21, mostra Miriam falando palavras inspiradas por Deus, celebrando, né? A travessia do Mar Vermelho a pé seco ali. Então, tem Êxodo 15, 21, por exemplo. O texto diz assim: Miriam lhes respondia, as mulheres cantando, e Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, entende-se que essas palavras vieram, né, inspiração divina para Miriam, mas isso não justifica a postura dela, né, diante da condição de liderança estabelecida e única de Moisés sobre todo o povo, né? E aí, o versículo 2 lá no final, diz: O Senhor ouviu isso. E aí, essa palavra aqui, né, ouviu, ela tem vários significados aí na Bíblia, né? Fui olhar também o significado da palavra ouviu, porque você sabe, tem hora que ouviu quer dizer obedeceu, né? Também, então é preciso a interpretação contextual. A interpretação contextual, ela é muito comum no hebraico, né? E aí, ali isso pode significar ouviu, ouviu atentamente, ou também discerniu. Eu entendo que ali o significado era esse. O Senhor certamente é capaz de discernir o coração, e ele foi capaz de discernir o coração de Miriam, né? Com orgulho, né? Porque ela achava eu também, né? Enfim, versículo 3 diz: Ora. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Bom, eu quero perguntar a vocês: quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu o livro de Números? Ora, a autoria é dada a Moisés, mas entende-se até por impossibilidade física, que Moisés não escreveu literalmente cada versículo, porque a gente vai ver mais para frente que a narrativa da morte de Moisés. Então, entende-se que Josué deve ter dado uma passada no texto, Josué ou alguém, né? Alguém, com certeza, deu uma passada no texto, porque Moisés não podia falar da morte de Moisés. Moisés desapareceu ali, né? Ele não podia ter escrito isso, entregue ali ao pessoal. Então, é, esse texto aí que está no versículo 3 dizendo que Moisés era um homem muito humilde, provavelmente foi escrito, né, por Josué, que andava lá com ele, né? Era o pajem dele, era o seguidor dele, era o apoiador dele, estava sempre ao redor da tenda, a gente sabe, né? E aí, o que que acontece? Moisés era filho da filha de Faraó. Então, gente, Moisés não começou como o homem mais humilde do mundo. Ele não podia, porque ele era o filho da filha de Faraó, né? Aí, em versões diferentes, a gente vê da Bíblia, né? A gente vê esse texto aí dizendo que Moisés era um homem muito manso. A NVI também fala, algumas versões de NVI é meio interessante, que fala que ele era paciente, né? E aí, isso provavelmente, aí, né, essa troca de palavras está levando a uma interpretação, né? Está dizendo assim: olha, Moisés era um homem pacato, mas a essa altura do campeonato, porque lembra que Moisés ele já era um homem idoso nessa fase daí, e aí ele já devia ter perto de 80 anos. Ele, na verdade, no passado já foi orgulhoso. Se você lembra que Moisés eu puxei um trechinho aqui para a gente de Êxodo 2, comecinho da história de Êxodo, né? Falando sobre Moisés, a gente fala ali da infância dele, e no 2 já cai assim, diz assim, Êxodo 2, 11 e 12, diz, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus.
correu olhar por todos os lados, olhou para lá, olhou para cá, né? E não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas assim, a história da versão ARC, né, da versão Almeida contemporânea, corrigida, né, ela fala que ele é manso, né, mas não foi manso o tempo todo, era manso quando aquilo ali foi colocado, né, não tanto no início, mas enfim, vamos para frente. Aí, os versículos 4 a 9, o que eles dizem para a gente? Imediatamente. Eu grifei essa palavra aqui, assim, imediatamente, não foi depois de um tempo, né? O Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Eu vejo um pai aqui dizendo: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram lá. E então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Vocês estão vendo Arão na frente? Ela chamou o homem e a mulher, né? Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Porque não temeram falar contra o meu servo Moisés? Ele pergunta, né? Por que vocês não temeram falar com um homem que eu falo com ele cara a cara, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele os deixou. É bem interessante, né? Porque não fala assim, ele fez alguma coisa, não. Ele disse: olha, a ira do Senhor se acendeu e ele os deixou. Gente, Deus agiu prontamente. Ele não deixou passar batido, não deixou passar um tempo, ele foi em cima, né? Ele falou de maneira clara. Veja que ele não expôs. O que que ele disse? Vocês três estavam na liderança, vão para a tenda do encontro. A gente vai ter um encontro lá, fechado, só a gente, sem escândalo. Sem escândalo. É aqui guardado. Não vamos escandalizar o povo, né? Com o que eu vou dizer a vocês, puxar a orelha, né, de vocês. Deus falou com Arã e com Miriam e disse: ó, escuta aqui, abre aí o ouvido que eu vou falar. Se vocês não entenderam até agora, eu vou dizer claramente aqui para vocês. Deus fala, viu, minha gente? Deus fala. Se a gente realmente está enganado em alguma coisa, será que é? Será que não é, né? Será que Moisés tinha essa frente toda assim, né? Toda centrada aí com o Senhor. Pergunta, pergunta. Será que tem? Será que eu não estou aí nessa jogada também, né? Será que eu não sou tão maioral quanto ali, né? Pergunta ao Senhor, tá? Enfim. Eu queria que vocês notassem esse contraste do Senhor, porque Moisés é uma pessoa especial de Deus, né? A gente realmente precisa entender isso. Deus escolhe pessoas e opera em pessoas, e ele tem negócios, ele tem interesses, né? Particulares, pessoais. Então, ele tratava os profetas de uma maneira digna, né? Ele falava com eles, se revelava a eles, dava visões, dava sonhos. Ele falava através dos profetas, mas com Moisés, eu digo que ele vinha com a nuvenzinha dele, estacionava a nuvenzinha dele do lado de fora da tenda e ia tomar um cafezinho com Moisés. Era outro nível, outro nível. E a gente pode chegar nesse nível aí também, né? Lembra que hoje ele habita aqui, aí você bate na tenda, oi, vamos tomar café agora? Eu estou disponível para você. Cuidar para não fazer isso de ano em ano, né? Só no dia, sei lá, de que da Páscoa ou qualquer coisa, né? Lembra de fazer constantemente, tá? Moisés era único, minha gente, naquele tempo, mas a gente não é não, viu? A gente hoje, cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus habitando aqui dentro. Estou falando demais, vamos para frente.
Eu queria só ler um trechinho aí de novo, né? Para a gente trazer isso para o Novo Testamento, para o nosso tempo, para não pensar assim, ah, Moisés, passado. Gálatas 1:10 diz: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A gente tem que lembrar a quem a gente está servindo. Eu quero que os homens me exaltem, eu quero que os homens digam: ah, que maravilha, que perfeição, e Deus fala com ela, e aqui, olha para lá. Não, 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 não. A gente quer servir ao Senhor. É Ele que nos olha, é Ele que nos vê, é Ele que tem um plano para nós, para nossa vida, não é o plano do outro, é o plano nosso, pessoal, né? Então a gente tem que agradar a Deus, minha gente, e não se preocupar com o louvor, as palmas, o aplauso, o reconhecimento dos homens, tá? Versículo 10, mais para frente, o tempo está passando, né? Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Instantaneamente, Deus fez a pele de Miriam refletir de uma forma visível o estado do coração, cheio de lepra. Lembra do que a lepra representa? A gente já falou sobre isso aqui. Quando você vê essa palavra lepra, você associa pecado. O coração dela estava em pecado, aí Deus disse assim: vamos externar isso, vamos expor isso, né? Aparentemente, ela não sentiu nada, né? O que o texto diz é que Arão foi que percebeu que ela estava com lepra. Sabendo como se o engraçado. Eu me arriscaria a dizer agora aqui a interpretação da Bíblia segundo Cátia, viu, minha gente? Eu acho que Deus é muito engraçado. E assim, estudando sobre aquela história da Cuxita, lembra a Cuxita lá no começo? Essa palavra também, Cuxita, ela é associada com negro, com a cor negra, né? De pessoas, porque lembra aquelas pessoas ali. Então, isso aqui está associado com outro episódio, né? Da Rainha de Sabá, com outros episódios, daquele que Filipe encontra no caminho lá. Então, assim essas pessoas supostamente tinham a pele escura. E agora o Senhor pegou a Miriam, que falou da Cuxita, a mulher da pele escura, e fez Miriam alva como a neve. Então, ele não fala só que ela ficou leprosa, né? O versículo 10 de que ela ficou como a aparência de neve. Ela ficou bem branquinha, bem branquinha. Senhor, se não for, me conta, me arruma, porque eu tô achando que ele passou uma piada aí em cima de, olha, menino, tá achando que a cor da pele da menina é feia? Vamos ver a tua. Você vai ficar bem branquinha agora. Cuidar vocês não ficarem mais branquinhos do que vocês gostariam. Só por aí, viu? Vamos para frente, né? Só dizendo a vocês que essa ideia sobre negro, né? Não é invenção da minha cabeça, não, viu, minha gente? Porque a palavra etíope, ela vem de um termo grego, e esse termo grego, eu nem botei aqui para não pagar o mico de ler para vocês, né? Mas esse termo grego significa rosto queimado ou pessoas de pele escura. Então, com relação à história da Cuxita estar associada, né, com a pele escura, é científico, tá? Não é invenção minha, não. E aí eu queria trazer uma referência a isso também. Jeremias 13:23 diz: Será que o etíope pode mudar a sua pele? É outro contexto completamente diferente, mas ainda se refere à pele do etíope, tá? Aí, de novo, se você não pegou Jeremias 13:23. E aí, só para fechar, né, o contexto de Jeremias, ele está falando de mudança, de coisas que não podem mudar, tá? Mas ele se refere à pele do etíope. E ele continua, né? Ou o leopardo se livrar de suas pintas, né? Assim também vocês são incapazes
fase de fazer o bem. Isso aqui já é outro recorde que Jeremias estava passando ali, né, no povo. Enfim, vamos para frente, voltando aqui para Números 12, versículo 11. E disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre da mãe com a metade do corpo destruída. Gente, veja só a postura. Aqui está continuando de Arão, né? Se você voltar para o versículo 2, você vai ver que Arão viu que Miriam estava com lepra e ele disse a Moisés, esse 11 assim, e disse a Moisés, já começou a chamar ele de Senhor, vem lá, por favor, meu Senhor, né? Não nos castigue. Ele está falando, está atribuindo a Moisés o poder de castigá-los pelo que eles tinham feito, pelo insulto, pela inveja, né, deles ali. Não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Já reconheceu o seu erro, né? Não permita que ela fique como um feto abortado, porque a gente entende que um feto muitas vezes sai escuro ali da, é, do ventre, né, de uma mãe, mas ele está o quê? Está morto, né? Ali é metade do corpo destruído, ele diz, né? Veja só a mudança de postura, minha gente. Como ele chamou Moisés de Senhor, né? Pediu a Moisés para não castigar Miriam. Meu Deus, quem castigou foi Deus. Moisés não podia fazer isso. Vocês estão vendo a falta de discernimento quando a gente não está ligada no Senhor, quando a gente está imbuído nos nossos próprios pensamentos, a coisa fica confusa, viu? E você nem é capaz de perceber a sua própria contradição. Não é capaz de perceber. É importante que a gente entenda isso. Se a gente quer clareza, a gente tem que olhar para Cristo e pedir a Ele: olha, esclarece aqui, Espírito Santo de Deus, você é o meu ajudador, me ajuda a enxergar isso aqui de uma forma clara. Vamos para frente, versículo 13. Então, Moisés fez o quê? O que era esperado dele, né? Clamou ao Senhor. Ele sempre que ele via o povo de Israel sofrendo, ele clamava ao Senhor. Como é que ele não ia fazer isso pela irmã dele? Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por favor, cura. Moisés nem vacila, ele nem para e diz, agora é. Se fosse eu talvez quisesse isso, Senhor, o Senhor vai mostrando, né? Olha, eu não ia criticar o outro, não, mas eu ia dizer assim, aham, aham. Não, não, a gente não pode fazer aham, aham, tá? Então, a gente pode fazer como Moisés, Senhor, né? Cura, Miriam. Na mesma hora ele falou. E que aí o Senhor respondeu, claro, né? Moisés falou, o Senhor responde. O Senhor respondeu assim: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote, onde eles estavam, a gente tinha parado aí no capítulo 11, e acamparam no deserto de Parã. Então, lembra, a gente está aqui numa jornada, né? Essas coisas estão acontecendo mas entre uma jornada e outra jornada, tá? Então, esse último versículo aqui, versículo 16, falando, depois disso partiram de onde eles estavam, tudo isso aconteceu, e aí a Miriam ficou uma semana lá, eles ainda estavam em Azerote, e aí partiram e acamparam no deserto de Parã. Mas aqui voltando, né, para o versículo 14, o Senhor disse: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias. Gente, essa atitude, né, de cuspir no rosto era alguma coisa muito desdenhosa, né? Vocês lembram, quando a gente fala de cuspir no rosto, a gente lembra de quê? Imediatamente. Jesus, né? Eles cuspiram
no rosto de Jesus. Lembra? Aqueles soldados, não foi o imperador, não, não foi uma grande autoridade, não. Aqueles soldados cuspiram no rosto de Jesus. Isso é um ato de vergonha, é um ato de rejeição, é um ato de desonra, de humilhação imensa. E aquilo que aconteceu com Miriam era como o Senhor tivesse cuspido no rosto de Miriam. Ele realmente não admitiu aquela postura de Miriam. E isso, gente, a gente precisa trazer para nós. Sabe? Quando eu leio a Bíblia pensando, e se fosse eu? Se fosse eu que tivesse dito isso, o Senhor tinha cuspido no meu rosto. Vocês estão entendendo que a lepra é um sinal, é um símbolo. Deus está mostrando o coração dele aqui. Ele está dizendo: eu estou muito ofendido. Eu acho que você realmente insultou, você merece ser insultada para você saber o quanto você me insultou. E insultou o quê? Com o orgulho dela e a inveja de Moisés. Moisés foi um homem escolhido. Ele já estava escolhido há muito tempo. Na verdade, ele estava escolhido desde o tempo que o Senhor deu livramento a ele. Desde o tempo que o Senhor deu livramento a ele. E ela acompanhou tudo isso, porque, como eu falei, ela estava lá vendo Deus resgatar Moisés da cestinha de vime, mas não foi qualquer resgate, foi do, a filha de Faraó que fez isso, né? Então, o Senhor mostrou ali a indignação dele. E ele tem isso, claro, para mim e para você. Gente, porque o irmãozinho, você quer, você quer, você quer. Aí, o que acontece? Isso é muito comum, é muito visível. É alguém querer botar alguém para trás, alguém começou a subir, começou a aparecer, você já acha os defeitos. Mas também, parará, parará, papá. E aquela história, você sabia, vamos achar os podres, vamos achar um ponto de fraqueza, mas também, olha, pá, 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 pá. E aí a gente tome rebaixar as pessoas que a gente devia reconhecer, né? Que Deus está abençoando, que Deus escolheu, que Deus está usando, que Deus está promovendo. Quando Deus faz alguma coisa, a gente tem que se alinhar com Ele e fazer também. Deus aplaude, aplauda. Aplauda, reconheça o que Deus está fazendo através da pessoa. Mas a pessoa não é perfeita. Não, nem eu, nem você, nem a pessoa. Não importa de quem você está falando, não somos perfeitos. Aí Moisés era perfeito? Não, Deus não disse que Moisés era perfeito, não. Mas ele disse: eu falo com ele cara a cara. Eu falo com ele cara a cara. Por quê? Porque ele é fiel, Deus gosta de fidelidade. Aí eu volto, puxo aqui. E Davi? Davi era perfeito? Não, mas o que é que Deus disse dele? Ele é um homem segundo o meu coração. Ele estava dizendo: todo mundo vai lá e assassine alguém, todo mundo vai lá e adultere. Ele estava dizendo: faça feito Davi. Estava não. Ele não estava dizendo: faça feito ele. Ele estava dizendo: eu gosto do coração dele. E porque eu gosto do coração dele, eu ajo através dele. A gente tem que olhar para isso. É isso que está escrito na palavra, visível para mim e para você. A gente tem que estar preocupado. A história da Cuxita, Miriam veio primeiro e não sei o que. Tarará. E para mim, qual é o recado? Para mim, o recado é: ninguém é perfeito. Então, não precisamos nem discutir isso. Nem discutir. Fulano não é perfeito. Fulano não é perfeito. Eu não preciso nem saber qual é o buraco, qual é a marca negra. Não preciso saber, mas eu sei quem é perfeito. E daí, porque Deus vai usar-nos, cada um de nós, na nossa imperfeição. Agora, o que é importante é a gente se preocupar com o coração de Deus. E esse capítulo pequenininho fala que Deus não admitiu a humilhação do seu escolhido. Ele não admitiu isso. Ele foi atrás e ele fez isso conhecido para todo o arraial. Todo mundo, 2 milhões de pessoas, estavam sabendo. A gente está parado aqui, tá? Cadê Miriam? Tá lá fora, excluída, lembra? Ela estava com lepra, leproso ficava o quê?
afastado do acampamento, ele não podia ficar ali junto. Então, ela estava afastada porque a pele dela estava branca como a neve, diz a palavra. E aí todo mundo ficou sabendo, Deus expôs aquilo, minha gente. Por quê? Porque o coração dele não estava bem. Então guarda isso para você no seu coração. Deus não gosta de orgulho, Deus não gosta de inveja. Ele não gosta, ele deixa claro, você vai lá em Provérbios, tem uma lista de coisas, eu não quero trazer para cá para a gente não dispersar. Tem coisas que ele não gosta e ele diz claramente para nós. Então vamos se ter a isso aqui. Eu fiquei impressionada com quanta discussão existe a respeito de quem era a Cuxita, se a Cuxita era mulher de Moisés, se não era mulher de Moisés, pá, mas essa coisa da rejeição, né? A coisa da expulsão do meio do povo, né? A coisa do cuspir no rosto. Você não conhece, eu não conheço uma coisa tão intensa de Deus, do tipo assim, eu rejeito isso, não é? É diferente daquela raiva que ele teve lá, que queimou o acampamento, né? Aí mandou uma praga ou qualquer coisa. Não, foi pessoal, foi individual. Então eu quero realmente insistir nisso aqui, que Deus olha o nosso coração. Vou olhar de toda coisa que Deus diz assim, né? Que você fizer, preserve o seu coração, porque é do seu coração que saem todas as coisas boas ou ruins, né? A boca fala do que o coração está cheio. A gente tem que cuidar. Para mim, esse capítulo todo, ele se resume a isso. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração, porque não importa se você faz maravilhas, né? A gente sabe também naquele texto que diz: Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios. Ele diz: ó, tu expulsaste os demônios, mas eu nunca te conheci. Vê só a situação. O coração é o que importa para Deus. Se você está lá num púlpito, se você está num coral, se você está num show, né? Ali apresentando, aparecendo, ou o outro não está, eu estou aqui, estou lavando o banheiro, estou servindo a comida, eu estou cuidando, né? Limpando a mesa, as cadeiras, eu cheguei, o moço estava ali varrendo aquele quintal, né? Cheio de lixo que nós deixamos para trás ontem, aqui na conferência. Cada um tem um papel e esse papel é importante, porque se ele deixasse aquilo ali, ficava tudo degradado, né? Aí você já não se sente bem naquele ambiente maravilhoso, festivo, iluminado que a gente estava e agora não mais. Gente, gastando tempo sim, para falar para vocês que Deus se importa com o nosso coração. Deus se importa com o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja limpo a ponto de ser apresentado ao mundo, né? Apresentado visivelmente, exteriormente, e a gente não se escandalize com ele, porque foi o que aconteceu com Miriam, né? E assim, incrível para mim, né, é que eles tão próximos, né? Eles estavam ali. O que aconteceu, né, ali para permitir que as pessoas se insuflassem, né? Daquele jeito, porque você vê o irmão, né, Arão, ele era porta-voz de Moisés. Ele estava ali junto, né, dele o tempo todo. Ele era o sumo sacerdote, alô. Mas assim, claramente o peso maior, né? Apesar de dizer assim, olha, os dois falaram, né, a Moisés, mas você vê que a reação de Deus foi em cima de Miriam. Então, isso, claro que reforça, né, toda a ideia dos estudiosos da linguística, né, hebraica, de que aquele nome dela primeiro significava que ela era a principal criticadora de crítica, né, de Moisés. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que eles estavam bem próximos. Eita. Eles estavam bem próximos de Moisés e mesmo assim, né, não conseguiram enxergar a preciosidade de Moisés para o Senhor.
Então, é importante que a gente entenda isso, né? Ou o alto exaltado, ou o pequenininho, quase invisível, todos somos preciosos para Deus. Todos somos preciosos para Deus. E a gente não pode se exaltar em cima de ninguém ou invejar a posição de ninguém. Amém? Eu queria deixar umas perguntas para vocês aqui pensarem, né, a respeito disso. Eu acho que esse texto, ele não pode ficar com uma narrativa, ele é curtinho, vocês veem, vocês me conhecem, né? De repente eu posso passar isso aqui e já avançar o texto, assim, já houve até um ensaio, mas Deus me segurou aqui. Eu quero que você reflita, eu quero colocar umas perguntas aqui para vocês, né? Como é que eu me sinto quando vejo Deus exaltar ou usar alguém de uma forma diferente de mim? Pense, reflita você mesmo, como é que eu me sinto quando eu vejo alguém ser exaltado? Será que eu fico pensando assim, eu trabalhei aqui naquele cursilho e fiz e ralei, acordei cedo, não sei o quê, e fica todo mundo aqui falando da reitora, falando do reitor, né? Aí, como é que você se sente nessa ocasião? Você está trabalhando para a igreja ver que você trabalhou ou para Deus ver que você trabalhou? Para Ele, porque a obra é dele, né? E Ele quer acumular tesouros no céu. Ele quer que você acumule tesouros no céu, porque quando a pessoa aparece lá em cima, ó, o tesouro já foi dado aqui na terra. Então, aguenta que a porção do céu não chegou ainda. Pense em você sobre isso, né? E aí, a pergunta maior, né? Será que eu sou capaz de orar com compaixão por pessoas que me ferem? Agora, olhando do lado de Moisés, né? Moisés recebeu uma ofensa, ele foi, ó Deus, saiu, partiu para cima, porque ele foi ofendido, né? Na sua posição. E aí a minha pergunta é: será que você podia ter a atitude de Moisés de orar imediatamente, né? Ele nem retrucou, ele orou pela irmã que estava coberta de lepra. Ele orou por ela, insultou. Deus disse: não, ela vai ficar aí 7 dias, tá? Moisés não fez isso. Moisés orou ao Senhor e pediu para limpar a irmã dele. Será que eu e você, a gente consegue ter essa postura de coração, genuinamente, né? Você pode, às vezes, até fazer a coisa mecanicamente, mas lembra, Deus está olhando para o seu coração. Então, o importante é o que está acontecendo lá dentro. Gente, eu acho que essa lição, para mim, eu já li isso antes, várias vezes, né? Esse texto é conhecido, você provavelmente conhecia também, mas eu peço a você, reflita bastante essa semana a respeito desse texto e da sua condição, no seu contexto, né? Como está o seu coração? Pense em pessoas, coloque nomes, né? Em Miriam, coloque nome em Arão, coloque nome em Moisés e veja como é o seu cenário. Se você tivesse ali, se você tivesse aqui, qual seria a sua própria reação? Vamos lá discutir isso, né? Gente, é com vocês agora. Vamos embora. Cadê todo mundo? Tá aqui, Kátia. Eu vou começar aqui, enquanto as meninas se preparam aí. Nossa, que texto, né? Quantos ensinamentos aqui. Eu fiquei muito. Quando você estava lendo o primeiro e o segundo, eu já fui avançando ali. Aí fui ver o que eu fico ansiosa, o que que Deus vai fazer, né? O que que Deus vai fazer? E aí, quando Deus chama eles assim e fala: Olha, os Belinho. meus profetas, eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face nessa coisa da intimidade, que a gente viu muito assim na conferência também. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que relacionamento, que Deus amoroso. Deus tomou as dores ali, né? Deus, ei, peraí, você está falando do meu servo, né? Do meu amigo, não é só um servo, é meu amigo Moisés. E aí Deus intervém ali nessa história. E como você bem colocou, a coisa da pele, né? A pele branca com a pele ali. Mas eu queria falar, eu queria trazer aqui duas coisas. Primeiro, também, assim, o pecado dela, da Miriam, eu fiquei pensando como ele afetou também a comunidade, porque é assim o nosso pecado.
Porque disse que eles ficaram parados 7 dias, eu não, ou não sei quantos dias, esperando ela. Porque eu fiquei pensando assim, eles poderiam ter ido antes, se não houvesse esse pecado, né? Eu fiquei pensando. Mas como o nosso pecado, assim, não afeta só a gente, mas a atmosfera em que a gente está ali inserido, né? Acaba contaminando, assim, acaba talvez prejudicando, né? Talvez não, acaba sim prejudicando o que Deus quer fazer em nós e através de nós e na vida do outro, né? Na vida das outras pessoas também. Então, como aquilo, esse parar de Miriam ali fora também trouxe consequências porque o povo ficou parado esperando, né? E o cuidado de Deus em atrair eles, como você disse, para um lugar, não fazer essa exposição diante de todas as pessoas, né? Que é o cuidado que a gente deve ter e o cuidado que a gente deve ter em estar sempre olhando o nosso coração, realmente, porque a gente pode, assim, a gente que está há anos aí na igreja, né? Sei lá, a gente vê. E vem alguém que se converteu há pouco, já vem alguém assumindo uma posição de liderança. E a gente precisa aplaudir isso e celebrar isso, né? Porque é Deus quem promove, é Deus quem faz. Mas o nosso coração é orgulhoso e a gente precisa realmente, tá? Eu amei essas perguntas, porque eu vou fazer o meu dever de casa. Essas perguntas são preciosíssimas, Isso. isso mesmo, Aninha. Vamos, Pri. Bom dia, Bom novamente, dia, Paz de Cristo. Pai do Senhor. Eu queria trazer também aqui a questão também muito forte de Miriam. Eu e umas amigas minhas, a gente faz uns estudos e alguns livros, né, da Bíblia, inclusive da Helene, ela está aqui, ela participa também, e o que a gente está lendo agora é de Eva e Esté, e aí a gente passa por Miriam, né, e Uhum. nessa passagem aí de Miriam, no estudo a gente verificou que também era da liderança, né? Isso. Em Êxodo, né? Êxodo 15 e versículo 20 diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão e de Moisés, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando os tamborins, né? Isso. E Miqueias também, 6:4 diz, né? Que foi Arão, Moisés e Miriam. E ela não olhou para isso. Ela não olhou para si naquele momento. Porque se ela tivesse olhado para si, ela tinha visto também o Isso. quanto Deus tinha escolhido ela. Mas não, em vez de olhar para si, ela olhou com inveja para o irmão e o relacionamento que o irmão tinha com Cristo. E traz muito, Kátia, isso que você falou. Desde o pequenininho lá, que às vezes a gente. É besteira, é um varrer, é um acolher. Não é. Você foi escolhido para aquilo. E aí me traz muito esse ponto dela, porque de fato é o nome dela primeiro que vem, né? Falando que foram reclamar, e ela que sofreu a consequência relacionada à lepra. Isso mostra também um ponto que era uma inveja grande que ela estava dentro do coração dela. Mas ela não teve aquele momento de olhar para si e de como ela foi escolhida também, né, dentro da liderança. Então, isso me remete muito. A gente, cada um vai ter a sua escolha de Deus, cada um vai ter o seu local, cada um vai ter o seu momento, e é você ser grato pelo aquilo que Deus escolheu para a tua vida como o teu propósito. Você não é só mais um, você está junto com todos, né? Independente ali do local onde você está. E também mostrar a questão de como Deus ele mostra a importância da gente ter nossa liderança e respeitar nossa liderança, porque ele chamou os três ali juntinho, mas ele fez com que ela ficasse com a lepra para todo mundo ver de fato o que tinha acontecido, né? Então, ver a inveja que ela tinha dentro do coração dela. Então, isso mostra como ele quis mostrar que a gente precisa respeitar as lideranças e as escolhas dele, né? Não Isso. só para a vida da gente, mas para a vida de como um todo. Foi maravilhoso Bom, hoje. né? O Senhor é tremendo, né? Glória a Deus por isso. Cadê vocês? Quem mais? Eu, Kátia. Deu Então, aqui, ó, deu aqui. A gente comentou isso ontem. Eu fui de outra forma, mas a gente estava juntos e Deus fala muito claramente, né? E, e eu vejo Deus nos trazendo a sabedoria dele
para a gente entender o que ele diz nesse capítulo. Porque se a gente não tiver a sabedoria dele, a gente não vai conseguir olhar para as pessoas como ele olha, ter o coração da gente como o coração dele. Então, eu acrescento a esse texto que fica implícito e muito forte a sabedoria dele, que a gente possa ter, Senhor, os teus olhos, ter a tua sabedoria para olhar para todos os nossos irmãos, para a gente poder fazer as coisas como tu nos mostra, como tu nos ensina. Então, que fica aí nesse dever que você tão bem colocado nos mostrou num capítulo tão pequeno, tantas verdades que a gente precisa estar sempre acordadas dentro dos nossos corações, para que a gente possa ser, como ele diz, né? Cada dia mais parecido contigo, Senhor. Mas não é fácil, não é fácil. Mas aí fica o meu obrigado e essa palavra a mais, né? Sabedoria, irmãos, para a gente poder seguir e entender o que Deus fez aqui, né? Esse não é o maltratar, ele é o acordar. Ele nos acorda com o que ele fez para Miriam. Então, que a gente possa estar sempre com a tua voz no coração da gente, para a gente poder agir com sabedoria, né? Perfeito. Beijo, Maravilha. Obrigada, Tânia. Sim, sim. Tem beijo. mais? Alguém mais aí, minha gente? Não, vamos embora então, pastorzão. Cadê você? Acordado? Bom dia, gente. Bom dia. Acordado, sim, acordado já indo para a igreja agora para o culto, né? Muito bom, poxa, muito bom acordar e desfrutar disso. A gente, né? Às vezes assim, não. Ontem eu pensei, poxa, eu tenho que descansar bastante para o culto. Aí eu disse, poxa, mas escutar a palavra, né? Quando a gente muda esse entendimento, escutar a palavra não é cansaço, ou seja, isso refrigera, isso empolga, isso direciona, isso impulsiona, né? Então, poxa, muito bom estarmos aqui, muito bom a gente ter essa liberdade, muito bom, Kátia, aí toda essa exposição, né, que a gente possa se apropriar desses valores, desses princípios, né, é o que a gente tem dito recorrentemente aqui, de nada adianta a gente admirar o que Deus fez na história, nada adianta a gente admirar o que Deus fez com os homens, as mulheres na história, né? O sentido, o grande propósito é a gente se apropriar desses princípios para viver essa realidade, né? Então, que a gente possa viver. Inclusive, hoje, a gente está ministrando, né, uma série sobre ser um discípulo de Jesus, né? E hoje o tema mostra que um discípulo, ele vive em santidade, né? Então a gente vai abordar trazer a questão da santidade, a importância da santidade. Então, logo logo a gente se encontra aí nas nossas celebrações, né? Que a gente possa viver intensamente tudo isso, essa verdade aí. Mas muito bom estarmos aqui, muito bom participar desse momento. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode ver através da história de uma maneira muito clara, Pai. Queremos aprender com a história e a história nos posiciona cada vez mais em entender o teu interesse permanente no cuidado com cada um de nós, Pai. Faz-nos viver por essas verdades. Dai-nos um domingo na tua presença. Queremos contemplar, mas queremos servir, queremos é, viver essa relação íntima contigo através da relação com as pessoas e fazendo diferença também na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Amém. gente. Bom dia. Ótimo domingo, hein?
Amém. Ótimo domingo para todo mundo, minha gente. Vamos para frente. Conferência Até foi mais boa, tarde. maravilhosa, e agora a gente está recomeçando de um jeito. Eu estou com todo gás aqui. E à Vamos que tarde tem vamos. estudo, hein? E à tarde, Isso, Maravilha. 4h30. 4h30. Vamos 4h30, embora. presencial. Vamos lá. Presencial, boa. Beijo, Vamos lá. gente. Tchau, povo. Beijo, Tchau, bom menina. domingo. Beijo, bom Tchau. domingo. Beijo.